do Espiritismo na Bíblia. Kardec lista esse livro no catálogo porque ele não faz uma profunda análise de textos bíblicos, mas os livros que ele deixou como complemento fazem isso. Então vamos ver. Ele faz a vinculação entre o Velho Testamento, Tábuas da Lei de Moisés, e o novo tipo de revelação, a mesa, né, que foi o início da revelação espírita. Os assuntos desse livro são, na primeira parte, fenômeno, aparições, efeito físico, escrita direta, transporte, obsessão, evocação, mediunidade, tudo na Bíblia. Ele pega versículos bíblicos mostrando cada caso isso aí. Depois, psicologia e moral, na segunda parte. Porque o subtítulo do livro é A Psicologia dos Antigos Hebreus. Certo? Então ele fala da psicologia, da moral, da encarnação, da punição, que é pessoal e não eterna. Isso está na Bíblia. E ele mostra versículos que provam que não há eterno inferno. Misericórdia divina, demônios, pré-existência, reencarnação. Tudo isso na Bíblia. Vida futura, vida eterna, vós sois deuses. Ele explica essa passagem à luz do Espiritismo. As mortes prematuras na Bíblia, a prece, a predição, profecias, vinda do Cristo, tudo isso explicado à luz da doutrina. Além das manifestações atuais e dos tempos futuros, como estão na Bíblia. Bem, vamos falar o que o Kardec disse sobre isto. Sabe-se que a Bíblia contém uma multidão de passagens que tem relação com os princípios do Espiritismo. Mas como encontrá-las nesse labirinto? A gente sabe disso, né? Somente quem tem feito aí os estudos bíblicos e espíritas reconhece que na Bíblia está cheio de espiritismo. Cheio. Só muda a linguagem, muda o entendimento, mas com a chave certa, a gente interpreta isso. O autor desse livro fez da Bíblia um estudo aprofundado e só o conhecimento que tem do Espiritismo deu a chave de coisas que lhe pareciam antes inexplicáveis ou ininteligíveis. Quantas vezes você lê a Bíblia e não entende? Né? Falta a chave. O Espiritismo segundo Kardec, essa chave. Foi assim que ele pôde se informar com certeza sobre as ideias psicológicas dos antigos hebreus, ponto sobre o qual os comentadores não estavam de acordo. Devemos então ser gratos por ter trazido essas passagens à luz, num resumo sucinto, e por ter assim poupado o leitor de pesquisas longas e fastidiosas. As citações acrescentam comentários, necessária inteligência do texto, né, e que revelam o espírito esclarecido, não o fanático, que vê espiritismo em toda parte, que também não serve. Gente que quer ver o espiritismo em qualquer coisa também não é assim. É preciso haver o exame constante. Seu livro é escrito com clareza, o que é um grande mérito em matéria filosófica, né? Olha o comentário do Kardec. Porque nada é menos próprio à vulgarização, ou seja, a popularização das ideias, do que o que o autor quer propagar, né? Do que esses livros cuja leitura fatiga a ponto de dar dor de cabeça e cujas proposições são uma série de enigmas indecifráveis para o comum dos leitores. Em resumo, o Sr. Steck fez um livro útil pelo qual os espíritas serão gratos. Nada de dor de cabeça, nada de dificuldade. É um livro claro, simples, explícito sobre doutrina espírita. Então a gente deveria agradecer ao autor Henry Steck, né? É outro desconhecido na doutrina espírita, tão importante. Pegar uns trechinhos dele também. Diz ele, né, que a palavra espiritismo foi formada para agrupar num só feixe um conjunto de fenômenos de uma ordem especial, tão antigos quanto o mundo, mas esparsos e compreendidos sem ligação, sobre os quais dificilmente a atenção se trazia e que não tinham um nome genérico. Ou seja, o que o espiritismo estuda? Os fenômenos negligenciados pela ciência de todas as épocas. Oráculos, profecias, tudo que a filosofia e a ciência nunca tratou, o espiritismo falou, isso deve ser importante. Vamos estudar desde a antiguidade? É esse trabalho aí, que esse livro tenta fazer com a Bíblia. Olha como ele coloca isso, muito bem. O progresso da religião.
Geralmente se divide a história religiosa do globo em 3 eras distintas. 1. O mosaísmo de Moisés, reino da matéria. 2. O cristianismo, reino do verbo. 3. O espiritismo, reino do espírito. O verbo é a palavra, né? Que dá no 2 ali. Moisés, aí explica, Moisés, baseando sua legislação e sua religião sobre o decálogo, foi o primeiro iniciador. Mas o decálogo é cheio de materialidade, sacrifícios materiais, ofertas materiais, com o objetivo de levar o povo a uma reflexão paulatina que lhes revelasse o sentido espiritual por trás daqueles rituais. Ele utiliza o decálogo, lei de Deus, como cerne. E as leis do povo são satélites, são secundárias. O Cristo, segunda fase, explica e completa o mosaísmo, despojando-o da matéria. Está vendo? Então ele coloca a importância na palavra, no entendimento. Cristo nunca pregou a fé cega. É dele a frase, conhecereis a verdade vos libertará. Não é creia cegamente na verdade. Conhecer é outra coisa do que crer cegamente. Terceiro, o espiritismo explica e continua o cristianismo, despojando da letra do verbo, que acabou cristalizando a mensagem do Cristo. Agora era preciso sair da letra, que o cristianismo mergulhou. Como Paulo dizia, a letra mata, né? O espírito vivifica. Mas o espiritismo, explicando as palavras do Cristo, completa ele, explica por aí mesmo a dos profetas. Olha, se o espiritismo explica a segunda revelação e a segunda a primeira, né? Então o espiritismo explica também o Velho Testamento. Esse livro foca principalmente no Velho Testamento, que é difícil a gente ver comentário espírita do Velho Testamento. Tem esse aqui. Aí ele fala que para cada grau de adiantamento é preciso um meio, né? Para tornar o homem moral e conduzi-lo ao bem. Moisés pegou o povo na infância. Deveria levar como um pedagogo. Paulo que usa isso em Gálatas, né? A lei de Moisés era um pedagogo para levar a moral elevada e abstrata do Cristo. Certo? Por isso que a gente vê que as manifestações físicas vão se tornando cada vez mais raras. No Velho Testamento era visão o tempo todo, né? Era efeito físico. Aos pouquinhos isso vai se perdendo e se torna efeito inteligente. Aí tem alguns exemplos, umas figuras aqui, né? Daniel vendo os espíritos. Aqui Moisés na tenda da reunião, vendo a nuvem que se formava cada vez que ele ia falar com Deus. Josué vendo o anjo que o guiaria pela Judéia, na época ainda Canaã. Eliseu vendo a subida de Elias do carro de fogo. Tudo isso são o quê? Aparições, certo? Eles estão vendo espíritos. Nada disso aí era material. Tobias viajando com um anjo. Quem já viu a história de Tobias na Bíblia reconhece ali, ele mesmo diz aqui, um caso de agênere. Espírito materializado. Ele mesmo revela isso, né? O anjo que anda com ele fala que é um tal de Azarias, filho de Ananias. Mas depois fala, não, eu sou anjo, do Rafael. E ele some, entendeu? Ou seja, ele estava viajando, mas ele estava materializado. No Espiritismo a gente entende isso. Pentecostes, línguas de fogo sobre os apóstolos. Manifestação física. Esse autor comenta esses fatos. Então vamos apressar aqui. Escrita direta, né? Deus escrevendo na pedra os 10 mandamentos. Festim de Baltazar, né? Daniel diz que uma mão aqui, ó, apareceu escrevendo na parede palavras que julgavam o rei da Babilônia. E todo mundo ficou espantado, que era uma aparição. Obsessão e possessão, também tem, ele comenta com muito detalhe aquele caso em que saem os espíritos, aqui ó, do gadareno obsidiado, né? Que se rolava, que se jogava no fogo, os espinhos se feriam, né? E isso é o caso de obsessão e possessão na Bíblia.
entre outros. Evocação e mediunidade. Tem a médium de Endor, que evoca o espírito do profeta Samuel, já morto. Então não tem caso na Bíblia só de profeta falando com anjo, não. Com espíritos dos mortos também. E os mortos falando com os vivos. Está na Bíblia isso. Daniel vendo um anjo, Saul obsidiado e Davi, ou aliviando com a harpa. Olha exemplos de interpretação para facilitar o entendimento. Está lá um versículo de Ezequiel. A mão do Eterno veio sobre mim, e o Eterno me fez sair em espírito, e me pôs no meio de uma campina que estava cheia de ossos. Isso diz a Bíblia. Olha o comentário. Essa expressão, me fez sair em espírito, frequentemente empregada na Bíblia, é de uma perfeita exatidão, e corresponde ao que o Espiritismo chama emancipação da alma ou do espírito. Isto é, a liberdade momentânea do espírito que age fora e independentemente dos órgãos materiais. É assim que ele comenta os textos. Me fez sair em espírito, quer dizer, emancipou a alma. É só um outro modo de dizer. Mas Zacarias teve visões sobre o povo de Israel. Psicologia e moral. Ele explica aí que o Moisés ensinava de modo rude e com punições severas, porque o povo era severo. Parecia falar em penas eternas, mas olha o que diz Isaías, né? Eu não disputarei para sempre, não estarei indignado para sempre. Isso é Deus falando por Isaías. Então tem inferno eterno? Não tem, porque ele não fica indignado para sempre, nem disputa para sempre. Tem várias outras mensagens assim. Essa é boa, misericórdia de Deus. Diz Isaías, ele não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que fumega ainda, ele julgará na verdade. Aí pergunta, o que quer dizer esse terceiro versículo? É uma afirmação bastante clara da misericórdia de Deus. Sim, ele não acabará de quebrar o caniço, nem extinguirá a mecha que fumega, ao contrário, ele a colocará nas condições desejadas para que possa se reacender e queimar sempre. Né? Ou seja, a gente enxerga o que o versículo quer dizer. É estranho você ler, não vai quebrar a mecha, né? O caniço rachado, a gente não entende. Aí vem o autor, explica e fica claro. Essa do demônio é maravilhosa. Como é que ele interpreta o demônio na visão espírita? Não é na visão espírita, não, é na bíblica. Sob a figura de Satã e de príncipe deste mundo, o Cristo não compreendia uma personalidade distinta, mas o Satã moral. Dito de outra forma, a personificação de todos os elementos do mal. Pode-se chamar assim todos os espíritos perversos, encarnados e desencarnados. É mesmo como isso que os antigos hebreus compreendiam o demônio. Vemos no Eclesiástico, na Bíblia, olha a frase. Quando o ímpio maldiz o demônio, o ímpio maldiz sua alma. Está na Bíblia essa frase. Portanto, a alma do ímpio é o verdadeiro demônio. É só usar o silogismo, a lógica, né? O ímpio maldiz o demônio. O ímpio maldiz sua alma. Quem é o demônio? Sua alma. Né? Isso a Bíblia revela. Portanto, essa teologia de demônio como seres criados à parte nunca fez parte do ensino bíblico. Isso é teologia das igrejas. O Espiritismo mostra como é que a coisa era para ser entendida. Mostra a reencarnação em Ezequiel. Até na história de Jonas, ele faz uma interpretação reencarnacionista de Jonas, o profeta que foi engolido pelo peixe. Né? Uma das mais profundas interpretações do diálogo de Jesus com Nicodemos sobre o é preciso nascer de novo da água e do Espírito, explica bastante bem isso. Então essa aí ele termina. Que aqueles, portanto, que pretendem que o Espiritismo é uma nova invenção de espíritos malucos deste século, queiram bem ler, pesquisar e estudar antes de se pronunciarem. Eles verão que os filósofos de todos os tempos, os representantes de todas as religiões, professaram ideias espíritas. Vemos que a própria Bíblia disso nos fornece provas evidentes. Essa é a conclusão que eles tiram. Então esses livros aí, encerramos, né? Para quem tiver interesse,
a editora vende, né, online, só pesquisar no Google também, acha facinho. Então é isso, a gente queria trazer hoje a visão espírita, religiosa, teológica, bíblica, para concluir que, tendo um conhecimento como esse, a gente pode estar muito mais pronto para compreender e firmar nossa fé raciocinada. Com ela firmada, caminhar mais facilmente perante as dificuldades encontradas na vida. Se o Espiritismo é consolador, Kardec diz, ele é consolador porque instrui. É por causa disso que ele consola. Que ele mostra como é que a coisa funciona na encarnação e na desencarnação. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a atenção. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.